espira, né? O que é uma espira? A espira é quando você pega um fio que era retilíneo e causa uma torção nele. Então, nós tínhamos o nosso fio retilíneo, demos uma volta com ele, né? A corrente elétrica vai entrar por aqui, ela vai percorrer o fio e ela vai sair nesse sentido. As linhas, elas acabam tendo que se reorganizar, né? Então, elas são sempre fechadas, tá? São circulares, fechadas, concêntricas com relação ao fio. Então, aqui também seriam fechadas. Só que para um meio didático, para ficar mais fácil, nós representamos apenas desta maneira, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Aqui nós percebemos que no centro da espira há um reforço dessas linhas, elas ficam muito próximas, né? Então, nós temos aqui um feixe. Ou seja, ao curvar o fio, nós temos então uma espira. As linhas de campo magnético, que são essas partes verdes, se agrupam formando um feixe na região interior à espira. Quanto mais espiras, quanto mais voltas eu desse com o meu fio, mais intenso ficaria o meu campo magnético, que também foi estudado por Oersted. Nós temos aqui um eletroímã. O que é um eletroímã? É eletricidade gerando magnetismo, ou seja, nós vamos gerar um pequeno ímã. Você pode fazer essa experiência em casa, tem vídeos bem bacanas na internet que podem ajudar você a orientar essa construção. Mas é basicamente um fio condutor, que seria essa parte laranja, e você tem aqui um núcleo de ferro, que é um prego ou um parafuso, e aqui nós temos uma pilha. Então, se você ligar, pega esse fio condutor, enrola nesse núcleo de ferro e conecta as extremidades, né, que devem estar livre de esmalte, né? Alguns fios são esmaltados, outros têm aquela parte de plástico por fora. Então, você retira, né, deixa os contatos livres para poder encostar na pilha e fazer a corrente elétrica circular. Você vai ter, então, um pequeno ímã sendo gerado aqui. E por que eu coloco o núcleo de ferro? Porque esse núcleo de ferro, ele tem, lembra? O ferro tem os domínios magnéticos facilmente alinhados por um campo externo. Se aqui passa uma corrente elétrica, lembre, correntes elétricas geram campos magnéticos. Então, essa corrente elétrica aqui vai gerar um campo magnético, que, por sua vez, vai alinhar os domínios magnéticos deste núcleo. E aí, você intensifica o campo magnético do eletroímã. Contudo, os eletroímãs, eles têm um limite, né, um limitador no seu funcionamento, que está relacionado ao calor que vai ser gerado por essa corrente elétrica, tá? E como é que comporta-se, então, o campo magnético entre esses dois materiais? Então, a gente vai dar uma amplificada nessa região. Então, perceba o seguinte, aqui nós temos o fio condutor, né? Eu eliminei o desenho do prego para poder ficar mais fácil, né? O núcleo, tirei o núcleo de ferro aqui, que seria o nosso prego, para a gente poder visualizar de uma maneira mais limpa, né? Mais clara. Mas, suponhamos que ele estivesse aqui. Então, nós temos aqui um solenoide ou uma bobina, que nada mais é vários enrolamentos, né? Você pegou o fio e deu várias voltinhas nele. Então, nós temos que, à medida que a corrente elétrica passa, você vai ter uma orientação dos spins e essa orientação do conjunto dos spins do fio mais os spins, né, os domínios do prego que teria aqui, eles vão gerar um campo magnético resultante que vai ter, neste caso, essa configuração, tá? Então, nós sabemos que as linhas exteriormente a um ímã, elas saem do norte em direção ao polo sul, né? E interiormente ao ímã, que essa aqui seria a parte de dentro, elas são do sul em direção ao norte. Então, são sempre linhas fechadas nesta orientação. Então, esse daqui é o nosso solenoide, tá? E outra coisa que a gente percebe, quanto maior for o número de voltas, mais intenso vai ficar o meu campo magnético.